Diga para o seu irmão: viva a expectativa de Deus. Amém? Viva a expectativa de Deus para a sua vida. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom. Diga tudo isso, vai. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom. Enche teu irmão de bênção, amém? Vira para trás, diga para o teu irmão que está atrás de você, amém? Em nome de Jesus. Que Deus te encha de bênçãos, amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Hoje nós vamos falar brevemente sobre um tripé muito importante para todo aquele que quer servir a Deus com alegria, para todo aquele que quer servir a Deus de uma forma, não da forma que você acha correto, mas da forma que Deus crê, da forma que Deus acha que é correto, amém? Nós não precisamos fazer de Deus o nosso bonequinho, que Ele tem a liberdade de fazer conosco o que Ele quiser. Quantos estão vivendo nessa dimensão? Amém? Ele precisa ter a liberdade de fazer conosco aquilo que Ele quiser, certo? Então diga para o seu irmão que Deus tem a liberdade de agir na sua vida. São três coisas muito importantes, eu diria que é um tripé fundamental que Deus deixou para nós através da sua palavra, para que a gente possa viver com fidelidade, queridos. Amém? Não adianta servir a Deus de qualquer jeito, é importante que a gente se entregue ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, amém? Precisamos ter garra, queridos, certo? Precisamos ter garra. O crente que não tem garra, o cristão que não tem garra, ele fica pelo meio do caminho. Está entendendo isso? Amém? Você já conheceu alguém que ficou pelo meio do caminho? Alguns, né? Amém? Alguns. Vamos pensar assim, ó, de uma forma bem livre, de uma forma bem aberta. Vamos pensar assim. Quem já conheceu algum crente que ficou pelo meio do caminho por causa de problemas financeiros? Amém? Problemas financeiros. Quantos conhecem alguns crentes que ficaram pelo meio do caminho por causa de problemas conjugais? Meu Deus do céu, amém? Quantos conhecem alguns crentes que ficaram pelo meio do caminho porque olharam para fora e acharam que lá fora era melhor do que aqui dentro? Olharam para o mundo, vacilaram, se desviaram, permaneceram caídos, amém? A Bíblia diz: o cair é do homem. O homem, infelizmente, às vezes ele escorrega, mas o levantar é de Deus, é Deus que levanta, amém? Então ninguém tem desculpa para permanecer prostrado, caído, né, no chão ali para o diabo ficar pisando, não, nada disso. Você pode se erguer em Cristo Jesus, amém? Quantos conhecem alguns que ficaram pelo meio do caminho por causa disso? Levanta a sua mão. Tanta coisa, amados, nos deixa pelo meio do caminho, as pessoas ficam pelo meio do caminho. Mas a Bíblia diz que precisamos ter garra para servir ao Senhor, amém? Com todas as nossas forças, imprimindo todas as nossas forças. Quantos estão dispostos a isso? Certo? Então não vai ser o calor, não vai ser a chuva, não vai ser a tribulação, não vai ser a falta de dinheiro, não vai ser as frustrações. Às vezes nos frustramos, amém? Quantos queriam uma coisa e Deus te dá outra? Amém? Aí a gente entra naquele conflito, né? Mas Senhor, né, eu queria, né? E o Senhor fala: não, mas isso não é o melhor para você. Eu estou te amando, amém? Eu sei o que é melhor para você. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Então, amados, precisamos saber saborear aquilo que Deus está colocando diante de nós, amém? Dá glórias a Deus por isso, porque Ele sabe o final de todas as coisas e nós não sabemos, né? O pastor Gino citou aqui a conjuntura política que nós estamos vivendo, só fazendo um adendozinho ali, fazendo uma parte, né? Hoje, a política está muito em voga nos dias de hoje, mas fazendo uma parte nessa hora. Eduardo Campos, né? Falamos aqui na quarta-feira para alguns que estiveram aqui, e o homem tinha sua agenda totalmente direcionada para aquele dia. Estava tudo certinho, corretinho, amém? A Marina resolveu não embarcar naquele avião. Poderia ter ido, deveria ter ido, mas resolveu não embarcar naquele avião. Iria se encontrar posteriormente para os demais compromissos de campanha. Gravar programas para o horário eleitoral, visitar algumas lideranças partidárias ali da região. O Eduardo Campos resolveu ir para lá, estava com toda a sua agenda bem feitinha ali, mas houve um acidente no meio do caminho. E é assim que funciona, amados. Amém? Precisamos estar preparados, porque, conforme a Bíblia diz, né, tudo pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Amém? A conjuntura do país que nós nos encontramos hoje nos leva a tantas coisas, nos chama atenção para tantas coisas, e nós estamos aqui na casa do Senhor chamando a tua atenção para Deus.
Amém? Para aquilo que realmente vai te levar para a eternidade. E eu queria falar com você sobre essas três situações, três coisas muito importantes. Nós não vamos discorrer muito sobre elas, mas nós vamos pincelar um pouquinho. Amém? Deus deixou isso através da sua palavra para as nossas vidas. Pastor, eu quero servir ao Senhor da melhor forma possível. Quantos querem servir ao Senhor da melhor forma possível? Amém? Vão se dedicar o máximo para isso, em nome de Jesus, certo? Talvez alguns que você encontre pelo meio do caminho não tenham essa disposição, mas alguns com certeza você vai conseguir impactar, porque eles vão olhar para você e vão ver Cristo através de você, amém? Porque o nosso Jesus, ele sempre teve muita garra, amém? Ele sempre teve muito apego, ele sempre teve muita determinação, ele sempre foi adiante nos sinais, nos propósitos e na vontade de Deus, amém? Do Pai para a vida dele, certo? E é assim que nós queremos viver também. O que eu preciso, pastor? Vamos analisar um pouquinho, bem rapidinho. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13. Já achou? Diga glória a Deus, então. Amém? Aleluia. Lá no versículo de número 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, certo? Vamos ficar por aí por enquanto. Deus, toma essa palavra e dá luz a ela aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos efetivamente, Senhor, ser o reflexo da Tua vontade para esses dias, nessa região, nessa cidade, nesse bairro, aqui em Almirante Tamandaré, para os nossos familiares, ó Pai, Deus, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, colegas de trabalho, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia fala aqui para nós, amados, de três coisas muito importantes que precisamos ter, e eu vou começar da última para a primeira. Então, o amor. É claro, existem algumas definições para a palavra amor, mas eu vou ficar com uma definição muito importante, muito simples, porque é ela que vai nos levar para a eternidade. Eu vou ficar com a definição do amor ágape. Amém? O que é o amor ágape? Aquele amor manifestado pelo nosso Pai Celestial, aquele que o nosso espírito clama Abba, amém? É aquele amor de Deus para conosco, é o amor que nos resgatou, é aquele amor que a Bíblia diz que nos amou mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Você sabe que o pecado, ele é como aquele soldado, amados, que enfiou a lança no lado de Jesus, certo? É como aquele que ficou a persegui-lo enquanto ele carregava a cruz e o chicoteava. Isso é o que nós fazemos com ele cada vez que nós erramos, conscientemente, cada vez que nós pecamos, cada vez que a gente sabia que não devia dizer o que a gente diz, que não devia fazer o que a gente faz. E isso não é uma situação que ocorre somente conosco, não. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: o que eu quero fazer, isso não faço, e o que eu não quero, acabo fazendo. Ele revela para nós que ele mesmo, Paulo, vivia uma luta muito grande, mas uma luta para fazer a vontade de Deus, para não continuar no erro, mas para mudar, para começar a acertar, porque quando nós imaginamos na nossa mente que cada vez que nós pecamos, nós expomos a Cristo ao vitupério novamente, é como se a gente estivesse dando um aval para o carrasco, é como se a gente estivesse junto com aquele cara que martelou o prego na mão de Jesus, é como se a gente estivesse junto com aqueles soldados que levantaram a cruz quando ele estava preso nela. É como se a gente fosse como aqueles que, ao pé da cruz, ao invés de deixar em paz, ao invés de deixá-lo em paz, não, continuaram a zombar dele. Quando nós pecamos, nós estamos juntos com ele.
Quando Jesus é levado diante de Pilatos, uma coisa me chama muita atenção, porque Pilatos tinha a condição de soltá-lo, de liberá-lo. Era costume na época, ele podia fazer. A gente isenta Pilatos, mas Pilatos era como cada um de nós. Não tem o que isentá-lo. Ele podia fazer, ele não fez. Então ele é de qualquer forma, do mesmo jeito que nós. Mas naquela época, me chama a atenção que a multidão gritou Barrabás. E às vezes por causa da opinião dos outros, nós erramos, nós falhamos, nós nos envergonhamos. E por causa do que os outros vão pensar ou vão dizer de nós, nós evitamos de fazer aquilo que é certo. Nós evitamos de fazer aquilo que nós ouvimos no domingo na igreja, aquilo que nós ouvimos na quarta-feira, aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. E aí nós ficamos, quando lemos aquela passagem, ficamos atônitos, ficamos meio que atordoados, e chega a gerar uma revolta dentro de nós, não é verdade? Eu, quando era criança, quando era mais novo ainda na igreja católica, quando era lido esse texto, eu lembro que era uma parte que me emocionava muito, e eu, criança, eu ficava pensando, puxa vida, mas se eu estivesse lá, imagina, se eu estivesse lá, eu ia gritar no meio de todo mundo, Jesus, Jesus, não. É isso que a Bíblia fala para nós, é isso que a Bíblia nos ensina. Com os nossos pecados, nós gritamos Barrabás. Nós gritamos pelo ladrão, pelo assassino, pelo mentiroso, por aquele que xinga palavrão, por aquele que pratica aquilo que é afronta contra Deus. E não temos desculpa, amados, porque a Bíblia diz assim: não sabeis vós, sois o templo do Espírito Santo e que Ele quer habitar em vós. E o Espírito Santo, quando Ele habita em nós, Ele traz alguns frutos. Dentre eles, Ele traz domínio próprio, né? Ou seja, eu não preciso fazer aquilo que a minha carne quer. Eu sei que a carne milita contra o Espírito, mas o Espírito também milita contra a carne. Ou seja, eu não vou olhar para essa passagem e somente dizer, não, eu faria assim, eu faria assado. Não, eu vou fazer hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer nos dias de hoje. Eu vou fazer nos dias de hoje. Eu vou submeter a minha carne ao Espírito Santo de Deus. Amém? É assim que eu vou glorificar a Deus. É assim que eu consigo voltar lá atrás e dizer para Jesus que o sacrifício dele valeu a pena. Está entendendo isso? Amém? Não é de outra forma. Não é somente com as nossas palavras, mas sim com as nossas atitudes, que vamos dizer, sim, Senhor, eu estou honrando o teu sacrifício. Eu estou agindo com fidelidade e, acima de tudo, com gratidão, porque eu reconheço o que o Senhor fez por mim. E eu não vou só bonito gritar no meio deles o nome de Jesus, mas eu vou gritar hoje, agora. E aí vai a palavra sobre o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse amor foi manifestado nesta situação que eu acabei de narrar agora por mim e por você. E eu posso hoje, com as minhas palavras e com as minhas atitudes, diante de quem for, valorizar essa atitude de Jesus, valorizar esse amor de Deus para conosco, ou não. Então agora eu faço um parênteses na pregação e eu quero perguntar: quantos reconhecem que precisam amar mais o Senhor? Quantos, mais do que isso, né? Quantos querem tomar uma atitude de amor, amém? A Deus sobre todas as coisas, amém? Isso implica, pastor, em parar de falar aquilo que não deve ser dito. Se a Bíblia fala até de uma palavra torpe, quanto mais uma palavra fora de hora.
uma palavra que vai magoar, que vai ferir, um palavrão, coisas nesse sentido, implica sim, querido. Isso implica em parar de mentir, até aquela mentirinha, implica sim, querido. Isso implica em crer que Deus tem o melhor para mim. Isso implica em esperar, pastor, o melhor de Deus para mim. Sim, implica. Isso implica em não blasfemar? Sim. Levanta a sua mão e diga assim: Deus, perdoa-me por não honrar o teu amor para comigo, Senhor. Perdoa-me, Deus, porque agora eu estou enxergando a situação que o Senhor viveu para que hoje eu estivesse aqui. Eu não quero expor o Senhor e eu não vou agredir o Senhor. Eu não sabia, Senhor. Eu não levava a sério, Senhor. Mas hoje o teu amor me encontrou. Pode dizer, querido, sem medo. E diga: hoje o teu amor me encontrou. Não interessa quanto tempo você tem de igreja. Não interessa o que você é. Diga: o teu amor me encontrou. Hoje complementou mais um pouquinho. Hoje Deus alcançou um pouquinho mais em você. Então diga: Senhor, hoje o teu amor me encontrou. E hoje eu decido, diga: eu decido, com as minhas atitudes e com as minhas palavras, honrar. Eu quero honrar o teu amor manifestado sobre mim todos os dias, em fidelidade e em gratidão ao Senhor. A segunda palavra que nós vamos falar nessa noite é a esperança. É a esperança. E a esperança, tem um ditado que diz: a esperança é a última que morre, né? Para você ela não vai morrer. Amém? Para você ela não vai morrer. A esperança vai te levar a que se cumpra na sua vida todas as promessas de Deus. Cabalmente, não deixe escapar nada, querido. A esperança que eu tenho é de que tudo que Deus tem para mim aconteça na minha vida. Amém? É a minha esperança. Quando falamos de esperança também olhamos para o radical da palavra e lembramos de esperar. É muito importante. Salmo 40. Não estava no script, amém? Mas podemos abrir e vasculhar o que Deus tem para nós nesse salmo de tão interessante e que possa casar com aquilo que estamos falando nessa hora. A Bíblia é recheada de palavras sobre amor, sobre esperança, sobre fé. Amém? E no Salmo 40, um salmo bem conhecido, diz: esperei com confiança, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um lago de miséria, de um lodo lamacento, me pôs os meus pés sobre uma rocha e endireitou os meus passos. Nesse salmo, amados, algumas coisas muito importantes precisam estar bem saltadas aos nossos olhos. Esse esperar confiadamente no Senhor é uma espera diferente daquela que nós conhecemos. Amém?
Tem pessoas que ficam, estou esperando parado aqui, não tomam nenhuma atitude. Mas essa pessoa aqui fala para nós, o salmista diz para nós, deixa uma mensagem para nós muito clara, de que essa esperança é uma esperança confiada. E numa esperança confiada, eu vejo da seguinte forma: eu confio, eu ando na direção, eu oro, eu espero no Senhor, mas eu vou na direção da minha bênção. Eu ando na direção da promessa do Senhor com a confiança de que Ele vai me abençoar. Eu espero no Senhor. Eu demonstro que eu estou esperando no Senhor quando eu confio nas suas promessas. Eu quero que você saiba de uma coisa nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quando nós nos deslocamos da nossa casa para vir para a igreja, nós estamos na expectativa de que Deus faça algo novo nas nossas vidas, amém? De que Deus faça algo novo na vida da igreja. E eu nessa noite quero dizer para vocês, o melhor de Deus está adiante de vocês, amém? Tira os teus olhos daquilo que passou, a não ser que sirva para te trazer a memória e te dar esperança, como diz o salmista, amém? Aí sim. Agora aquilo que te retém preso lá atrás, libera, querido, em nome de Jesus, amém? Libera em nome de Jesus e olha para adiante, porque o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Deixa o diabo te segurar lá atrás, não. Creia, paga o preço em nome de Jesus, amém? Paga o preço em nome de Jesus, creia, abra mão de algumas coisas, mas não abra mão da palavra de Deus sobre você. Quero repetir, creia nisso, que Deus tem para você, é bom, é perfeito, mas pastor, eu tenho algumas inquietações, pastor, às vezes eu tenho uma vontade de ir lá cavucar, pastor, em nome de Jesus, amém? Não faça isso, deixa Deus ser Deus na sua vida, amém? Não tenta tomar o lugar dele, não. Deixa Ele ser Deus. Seja você filho. Amém? Faz assim, ó. Toma um exemplo de Jesus. Jesus é o nosso parâmetro de fé. Amém? Nosso parâmetro de esperança, de confiança. Faz igual Ele fazia. Está diante do túmulo de Lázaro. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve. Então eu já começo a te agradecer desde já. Obrigado, Deus. Obrigado. Sabe por quê? Porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus vai sair de dentro dessa sepultura andando. Amém? O melhor de Deus vai vir. Espera. Com paciência, com perseverança, ou algumas traduções, com confiança no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. No momento certo, na hora certa, o que é bom de Deus vai chegar sobre a tua vida. Não desista, amém? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Já dizia a Ludmila Feber, continua dizendo até hoje, né? Que louvor maravilhoso. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, e eles não morrem mesmo, amém? Fé. Falamos sobre o amor, falamos sobre a esperança e vamos falar sobre a fé. Diga assim: amor, esperança e fé. Se eu amo, eu tenho esperança. Se eu amo e tenho esperança em Deus, eu tenho fé de que as coisas vão acontecer e vão sair do sobrenatural para o natural a meu favor. Amém? É diferente, queridos, a esperança é diferente da fé.
E eu quero falar hoje sobre um tipo de fé muito peculiar e que está um pouco em falta nos nossos dias. Ouvimos muito falar da fé, da cura, do milagre, e ela é muito poderosa. Quantos já provaram uma cura? Amém? Sério mesmo? Amém? Maravilhoso, não é? Quantos já provaram um milagre sobrenatural na sua vida? Amém? Saiu do sobrenatural, veio para o natural, você não esperava, aconteceu, não estava ali. Amém? Mas eu quero fazer uma junção hoje lá no livro de Tiago. Uma fé parceira. Uma fé que a gente precisa demonstrá-la também através das nossas atitudes. Uma fé de quem anda junto, amém? De quem é comunidade, amém? Unidos ao redor daquilo que tem em comum. Uma fé de uma grande família, cumprindo um grande sonho de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 2. Versículo de número 14. Vamos ler um pouquinho. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé poderá lhe salvar? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem necessidade de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes deres as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas se alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O texto vai continuando, ele é muito interessante. Alguns priorizam as obras, outros ficam somente com a fé. Mas o que Deus traz para nós de ensinamento nesse texto é que as duas coisas caminham juntas, e que uma complementa a outra, e que uma testifica da outra. Aquela coisa de que se o teu irmão te pede para andar 1 milha, você anda 2. Aquela coisa de você estar à disposição quando o seu irmão necessita. E a gente sabe que nós temos irmãos de todas as formas. Nós temos aqueles que falam, sempre falam bastante, amém? E às vezes você tem até que, irmão, fala um pouco menos, né? Irmão. E você tem também aquele que nunca fala nada. Mas é importante você saber que você faz parte de um corpo. É importante você saber que todos sempre precisam de algo um dia. E o que um precisa, geralmente está no outro, porque nós somos um corpo. Amém? Está no outro. E conhecendo um ao outro na caminhada, nós sabemos que aquele que fala tem necessidade, mas o que não fala também. E a gente pode desenvolver em nós tanto a forma de alcançar um, quanto a de alcançar um outro. Isso também é manifestar a nossa fé.
Lembra, Jesus estava pregando, estava dentro de uma casa, e de repente a multidão estava do lado de fora, não tinha mais como entrar. Jesus estava ensinando. Que privilégio, né, amados? Amém? Que privilégio. Você acha um privilégio estar aqui essa noite? Amém? Imagina lá, hein? Que bênção. Da boca do próprio. Que maravilha. Amém? Sabemos que Ele tem compromisso conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Mas não tem comparação, né, amados? Amém? Vamos ser sinceros. Mas eu me lembro que a Bíblia conta para nós que havia uma multidão. E de repente chegam quatro amigos, carregando um homem paralítico, numa cama, num estrado. Diz a Bíblia que eles observam e eles veem que não tinha como entrar, não dava. E eles então resolvem passar ao redor da multidão, subir no telhado da casa, destelhar a casa. E enquanto Jesus pregava, descer aquele homem paralítico na frente do pregador, na frente de Jesus. Isso dá uma palavra maravilhosa. Amém? Sim ou não? Eu sei que você já está lá na frente. Glória a Deus por isso. Mas nós vamos parar aqui. E nós vamos observar esses quatro homens. Esses quatro homens tiveram que desenvolver neles fé. E mais do que fé, queridos, eles tiveram que desenvolver atitude. Eles tiveram que desenvolver companheirismo. Eles tiveram que ser parceiros. Nenhum deles estava buscando bem próprio. Nenhum deles. Nenhum dos quatro. Mas os quatro estavam buscando o bem daquele que estava paralítico, do necessitado. Uma fé com obra. Amém? Uma fé dedicada, uma fé parceira, uma fé que olha para o seu irmão e olha primeiro a necessidade do seu irmão, depois a sua. Primeiro o meu irmão, depois eu. Sempre primeiro o meu próximo, depois eu. Sabe qual é o resultado? É que Jesus opera sempre quando tomamos esse tipo de atitude. Eu queria ver Jesus operar. Amém? Então, faça pelo teu próximo. Ele sempre vai operar quando os teus objetivos, os teus propósitos, quando aquilo que você coloca como objetivo é que Ele opere na vida do teu próximo. Você sempre, eu conheci algumas pessoas assim, que me serviram de exemplo no meu ministério e que deixaram marcas na minha vida. E eu quero nessa noite ter o privilégio de deixar essa marca no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Ter o privilégio de deixar isso bem marcado no teu coração. Jesus sempre opera quando você faz pelo teu próximo. Uma vez, eu me lembro que um irmão, ele falou para mim sobre crianças. Ele disse que a igreja precisava olhar com mais cuidado para os adultos. Porque criança faz muito fervo. E criança não sustenta a obra.
Então a igreja precisava olhar mais por aqueles que são capazes de sustentar a obra. E esses dias eu passei uma experiência com meu filho muito forte. Na quarta-feira eu ministrei aqui e eu falei sobre você crer de verdade. Eu falei sobre você acreditar. E alguns dias atrás eu falei sobre você ser como uma criança, para você, como uma esponja, poder absorver tudo que Deus tem para a sua vida, todos os ensinamentos. Crer no milagre, na cura, amém? Mas crer na vida eterna. Crer que Deus tem propósito sobre a sua vida. Crer que as coisas não acontecem por acaso. Que tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até a tua luta, a tua perseguição vai colaborar para o seu bem. Crer, porque a criança, ela acredita. Você fala, ela acredita, amém? E nessa partezinha, ainda durante o louvor e a adoração, o Joshua pegou. E ele não está bem, hoje ele não está bem. Fala para ele ficar em casa, para você ver. Não dá muito certo, querido. Ele fica pior. Mas ontem, quando ele estava bem ruimzinho, bem malzinho mesmo, bem ruimzinho, estava deitado do lado dele. E na sexta-feira eu tive uma experiência muito forte com ele aqui. Nós oramos juntos, de joelhos dobrados. Eu tive a oportunidade de orar por ele com imposição de mãos. Ele tremia ali. Acho que ele nem sabia direito o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo estava visitando ele naquela hora. Está sendo uma bênção, reunião de sexta-feira de oração aqui na igreja, 8 horas da noite, amém? Está sendo uma bênção. Venha, em nome de Jesus, está sendo muito bom. E ontem, no meio de toda aquela luta e tribulação, ele começou meio que a delirar um pouquinho. Mas até o delírio daquele que está com muita febre, mas é cristão, fala de Deus, né? Amém? Alguém pode olhar assim, tá meio maluco, mas está falando de Deus. Amém? É mais ou menos assim. E ele estava falando que quando ele fechava os olhos, pai, quando eu fecho os olhos, dói muito a minha cabeça, mas eu me vejo dançando em círculos. Pai, se eu morrer agora, Jesus vai me receber? Claro, filho. Claro que Jesus vai te receber. E lá eu vou ver, por exemplo, a tia Vi. Eu falei assim, claro, filho. Ela era de Jesus quando ela partiu. Irmãos, você vai lidando com aquela situação. Ele falou de alguns nomes bíblicos como Esaú, Jacó, Moisés. E você como pai, sente aquela dorzinha, né? Mas eu, em nome de Jesus, tive que aprender com meu filho a me aquietar e saber que o Senhor é Deus e que Ele tem o domínio sobre todas as coisas e que Ele estava crendo naquilo que Ele estava efetivamente falando e que eu não tinha o direito de, como pai carnal, físico, reverter aquilo que eu mesmo já tinha ministrado sobre ele, aquilo que eu mesmo já tinha permitido que ele aprendesse. E eu tomei uma lição ontem. Eu não sei se você está conseguindo entender. Eu sei que eu vivi, é muito forte para mim, amém? E eu estou querendo passar para você com a mesma intensidade daquilo que eu vivi ontem. Eu preciso que você nessa noite entenda que o teu coração precisa ser como o coração de uma criança, para que você possa ter a esperança concreta daquilo que Deus tem para a tua vida, para que você tenha fé, uma fé inabalável no Senhor, para que você conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida, e para que o amor
venha te envolver de uma tal forma, amém? De que sempre, em todas as circunstâncias e situações, você saiba que Deus está preparando o melhor para você. Sempre, amém? A fé, a esperança e o amor. A dedicação pelo seu próximo, a dedicação pelos seus irmãos, o amor e a esperança, firmes, estabelecidos na vida de cada um de nós, como um tripé que nos sustenta diante de Deus. Amém? Eu queria deixar essa mensagem bem forte no teu coração essa noite, porque a nossa igreja se move assim. Amém? O pastor da igreja se move assim, a pastora se move assim. Amém? Os líderes se movem dessa forma, nós nos movemos dessa forma. É assim que nós queremos nos mover. Amém? Tudo mais que Deus tiver para as nossas vidas nos será dado, nos será acrescentado. Sem inchaço, mas com crescimento, com desenvolvimento, multiplicação. Amém? Multiplicação. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Eu não vou te chamar aqui à frente, porque eu sei que no teu coração você já está de joelhos na presença do Senhor. Eu sei que Deus já falou contigo nessa mensagem. E eu quero aproveitar esse momento apenas para o teu quebrantamento final na presença do Senhor. Amém? Nós estamos no mês de aniversário da Comunidade Cristã Resgate. Nós vamos completar 5 anos. 5 anos de ministério este ano. Nós já completamos, nós vamos comemorar no último culto deste mês. E o que nos sustentou até agora foi a esperança, a fé e o amor em Deus. E eu creio que isso também vai nos levar a completar outros 5 anos, e outros 5 anos, e outros, até que Cristo volte. Como foi dito pela saudação do nosso irmão pastor Gino, Jesus deixou bem claro: observe, olhe, observe, veja os sinais, observe os sinais. E Senhor, o que nós mais queremos é a Tua volta, Senhor. O que nós mais desejamos, Senhor, é estar contigo, Senhor. É viver essa experiência, Deus. É o que nós queremos, Senhor. Oh, Deus. Agora, enquanto não chega, já queremos que a nossa vida seja um pedacinho do céu. Já queremos que a nossa vida seja um reflexo do Teu querer, da Tua vontade, Senhor. Vou fazer algumas perguntas. Se você diga assim, eu vou. Amém? Quantos vão desenvolver o seu amor essa noite? A semelhança do amor de Deus. Quantos podem dizer eu vou? Quantos estão dispostos a desenvolver a esperança nas promessas que Deus tem para as suas vidas? Promessas de cura, sim, de libertação, sim, de salvação, sim, mas também de vida eterna. Quantos podem dizer eu vou? Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer que vão desenvolver a sua fé? Sim, a fé de milagres, a fé de prodígios, a fé de maravilhas, a fé daquilo que não se vê, mas se crê que pode acontecer, mas também aquela fé que é parceira juntamente com as obras, que a gente pode mostrar que elas estão andando junto com as obras, aquela fé que a gente olha para o nosso próximo e a gente tenta de todas as formas fazer com que ele se sinta bem. Quantos podem dizer eu vou? Você vai ver milagres através das suas atitudes. Você vai ver milagres através das suas atitudes. Tem certas coisas que estão diante de você para a glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. Creia nisso. Amém? Em nome de Jesus. Não há tamanho de problema, não há tamanho de situação que possa impedir a manifestação da fé em Deus genuíno. Amém? Creia nisso. Ó Deus, nessa hora coloca a igreja nas tuas mãos. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos ouvir nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo
nessa hora pela internet, em nome de Jesus também. Ó Deus, que o Senhor possa, de uma forma bem ampla, porque assim é o Teu Espírito, assim é a Tua palavra restauradora, que sara, que edifica, que abençoa. Que o Senhor possa nessa hora estar visitando cada lar, cada família representada, na vida daqueles que estão nos ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, em cima de suas necessidades, ó Pai, em nome de Jesus. Em cima de suas necessidades agora, Senhor. Nessa hora, Senhor, barreiras sejam quebradas, prisões sejam rompidas em nome de Jesus. E que Teu Espírito possa entrar, ó Deus, de uma forma marcante, de uma forma graciosa, poderosa, que os conduza a cada vez mais agir por meio da fé, com esperança e cheios de amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.